Fala pessoal, beleza? Decidi gravar esse vídeo aqui, na verdade, para poder falar um pouco aí sobre o que está acontecendo no mercado cripto, né? E principalmente aí, que é o que chama mais atenção, com o preço do Bitcoin, né? A gente vê falar muito aí sobre a queda do valor de mercado do Bitcoin, né? Então a gente vê muita euforia, né, nesse momento. A gente tinha um preço lá do Bitcoin acima de 120 mil dólares, né? Essa semana passada, perdão, o Bitcoin chegou a bater 60 mil dólares, né? Então, assim, praticamente metade do valor que ele já chegou a atingir, né? E a gente vê muita, como eu disse, muita euforia em cima disso, mas a gente entende realmente o que está acontecendo no mercado, né? Os noticiários, vários especialistas aí, vários economistas, eles se aprofundam de fato no que está acontecendo, por que está acontecendo, qual que é a causa disso, qual que é a real consequência, porque assim, a gente vê muito amedrontamento, né? Tanto a mídia tradicional, como eu disse, alguns economistas aí, eles gostam muito de amedrontar os investidores, né? E fazer aqui, ó, se a gente colocar, se a gente colocar aqui no, perdão, deixa eu abrir aqui se a gente for pro chat GPT, tá, gente? Se a gente for fazer uma pesquisa rápida, né? Inclusive, antes de gravar o vídeo, já tinha até pesquisado lá. A gente vai ver o seguinte, né? Ó, eu fiz aqui a pergunta, né? Qual que é o valor de mercado perdido nos últimos dias em BTC? Né? Então, aqui a gente tem, ó, nos últimos dias, o Bitcoin perdeu cerca de 25%, né, de valor de mercado entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro, né? Então, caindo aproximadamente de 95 mil dólares para menos de 70 mil dólares. Isso representa uma redução de dezenas de bilhões de dólares em capitalização, já que o BTC sozinho responde por mais da metade do valor total cripto, tá? Aí aqui dá um detalhes da queda, né? Capitalização de mercado. O BTC estava acima de 2,1 trilhões em outubro de 2025, recuou para pouco mais de 1,1 trilhão em fevereiro de 2026. Então, praticamente de 2025, né? De outubro de 2025 até agora, fevereiro desse ano, foi uma perda aí de mercado, né? Cerca de 1 trilhão, né? Então, um valor realmente muito considerável. E liquidações. Só na última semana, mais de 19 bilhões em posições compradas foram liquidadas, acelerando a queda. Eu vou falar um pouco disso aqui. E aqui, derivativos. Em momentos de maior pressão, houve liquidações de 2,6 bilhões em apostas alavancadas, levando o BTC a testar níveis próximos de 60 mil dólares, antes de uma leve recuperação. Esse é um outro ponto que eu quero tocar, porque a mídia tradicional e alguns economistas e algumas páginas, elas falam disso, de liquidações forçadas, né, em derivativos no mercado futuros, né, de operações de ordens alavancadas, mas elas não tratam a fundo sobre esse tema, né? Então, mas a primeira coisa seria aqui, ó, então 19 bilhões em posições compradas, tá? O que significa isso? São ordens, ordens de long, né? Buscando o quê? Buscando a alta do ativo, né? Então você comprou lá, por exemplo, 90, comprou Bitcoin a 90 mil dólares, esperando que ele chegasse a 100 mil dólares. E aí houve o contrário, ao invés dele subir, ele caiu. Então você estava em uma posição comprada, né? E aí você foi liquidado, porque ao invés de subir, ele caiu, tá? Esse detalhe aqui, tá? Derivativos. Em momentos de maior pressão, houve liquidações de 2,6 bilhões em apostas alavancadas. Gente, o que que é isso? Tá? Quando você vai investir em um ativo como o Bitcoin, a corretora ela te dá, resumidamente, tá? Só para ficar entendimento aqui claro, ela te dá duas possibilidades. Uma possibilidade de você comprar o ativo, você comprar o Bitcoin aqui no caso,
no mercado à vista, né, que é o mercado spot. Então, o Bitcoin, ele está a 90 mil, você comprou a 90 mil, tá? Se ele chegar a 10 mil dólares, você continua tendo o seu um Bitcoin. Se ele chegar a 5 mil dólares, você vai continuar tendo seu Bitcoin, tá? Quando você vai para o mercado de derivativos, que é o mercado de futuros, né? Que você consegue investir no ativo, comprar o ativo de uma forma alavancada, é como se você tivesse, por exemplo, pegando um dinheiro emprestado com a corretora. Resumidamente, você tem 100 dólares para poder investir. Quando você faz uma alavancagem, por exemplo, de 10 vezes, 10x, você está multiplicando esses 100 dólares, tá? Estou dando um exemplo aqui para ficar claro o entendimento, tá? Mas tem algumas variáveis nisso aí. Mas você, como se você estivesse multiplicando os seus 100 dólares vezes 10. Então, você não entra com 100 dólares na operação. Você está entrando com 1.000 dólares, tá? Então, esse é como se você estivesse pegando ali um crédito com a corretora para poder alavancar, como o nome já diz, alavancar o seu capital ali na operação. Então, você tem, consequentemente, uma possibilidade que, se você sair positivo na operação, de você ter um retorno muito maior, porque você vai estar tendo um retorno praticamente em cima de 1.000 dólares, e não em cima dos 100 dólares, né? Porque você alavancou, tá? Mas quanto maior a promessa, né, do retorno, você tem também um maior risco, né? Então, consequentemente, se essa operação começar a retrair em vez de subir, no caso, né, com a operação de long, ao invés de subir, ela começar a cair, retrair, você perde mais rápido, né? O que você perderia em 100%, uma queda de 100%, você perde em uma queda de apenas 10%, tá? Eu estou dando esses valores para poder ficar fácil o entendimento. Existem algumas variáveis, né? Existem taxas da própria corretora, posições de margem, que vão influenciar nessa contabilidade que eu estou fazendo aqui, tá? Mas eu estou dando números redondos para ficar mais fácil o entendimento. Então, o que a gente tira de conclusão disso? Que quando a gente está alavancado no mercado, dependendo da nossa alavancagem, qualquer retração que tiver naquele ativo, a gente é liquidado. E a gente é liquidado 100%. Então, aí eu venho aqui, ó, vou descer mais um pouco, eu venho para a minha segunda pergunta, né? Quanto desse valor, né, desse valor de 1 trilhão de valor de mercado que foi perdido, né, quanto desse valor equivale ao mercado futuros, a alavancagem, né? Então, aqui o chat ele já responde. Nos últimos dias, uma parte significativa das perdas do Bitcoin veio do mercado de futuros e operações alavancadas, né? Então, estima-se que bilhões de dólares em posições alavancadas foram liquidadas entre 3 e 6 de fevereiro de 2026. Só no dia 5 de fevereiro, quando o BTC tocou lá os 60 mil dólares, houve liquidações superiores a 2,6 bilhões em contratos futuros. Então, gente, olha isso aqui, olha a importância disso. Analistas apontam que cerca de 20 a 25% de perda do valor de mercado do BTC na semana está diretamente ligado ao efeito cascata das liquidações em derivativos, ou seja, em operações alavancadas. Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês, colocando no chat perguntando, para a gente poder construir com isso aqui um raciocínio e chegar em um denominador que se fala na perda do Bitcoin no valor de mercado, mas não se toca profundamente nesse assunto de operações alavancadas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é a minha terceira pergunta aqui ao chat, que eu venho e pergunto, ó, e os principais custodiantes de BTC no mercado à vista, eles venderam também? Aí olha só o que o chat fala. Os principais custodiantes de Bitcoin do mercado à vista, né, como Coinbase Custody, Fidelity Digital Assets, né, MicroStrategy, Grayscale, né, e grandes ETFs de BTC não realizaram, olha só, não realizaram vendas massivas diretas nos últimos dias. O que ocorreu, o que ocorreu foi uma pressão vendedora concentrada nos ETFs de Bitcoin e empresas listadas que possuem grandes tesourarias em Bitcoin. Então é aqui que está, gente. É aqui que está. Quem tem Bitcoin no mercado à vista, ou está até com uma alavancagem mínima, enfim,
Essa galera ela não foi liquidada. E essa galera, eles não venderam seus bitcoins. Olha aqui, ó, situação dos custodiantes. Ó, Coinbase continua atuando como custodiante institucional sem registro de vendas próprias. Tá? A Fidelity, né, acho que é assim que fala, Digital Assets, mantém posição de longo prazo, sem liquidações relevantes. Né? A MicroStrategy, né, do Michael Saylor, né, o mais famoso aí, institucional, sofreu forte desvalorização nas ações, certo? Menos 26% em 2026, mas não anunciou venda de BTC. Então, a Grayscale registrou saídas significativas após a conversão em ETF, pressionando o preço, né? ETF de Bitcoin dos Estados Unidos foram os maiores responsáveis pela saída de capital, com bilhões de dólares em resgates. Aqui a gente está falando de ETFs, tá, gente? O que seria ETF? Só para ficar um pouco esclarecido. ETF seria como se fosse um papel, né, que no caso aqui, uma instituição ou o governo, ele emite esse papel, você compra esse papel, e esse papel ele tem, teoricamente, né, um lastro em um ativo real. Né? Nesse caso aqui, esse papel ele tem um lastro em Bitcoin. Então, uma instituição ou o governo ele emite esse papel, né, para arrecadar recursos, né? Você compra esse papel, é como se você estivesse comprando um Bitcoin, tá? Você tem uma garantia ali que existe um Bitcoin por trás daquele papel. Então, a forma que a instituição ou o governo ele tende a arrecadar o recurso e não necessariamente te passar diretamente o Bitcoin. Ele te passa um comprovante, né? Pode-se dizer assim, de que você tem aquele Bitcoin ali, tá? Então, é isso. Então, é isso, tá? Em resumo, né, o próprio chat aqui, os custodiantes tradicionais de BTC à vista não venderam em massa, né, mas os fundos, os ETFs e fundos listados foram os principais responsáveis pela pressão vendedora que derrubou o preço nos últimos dias. Então é isso, gente, é isso que está acontecendo, tá? Quem tem seu Bitcoin lá à vista, esse cara não está vendendo, esse cara não vai vender, né? Se fosse para ele vender, teria vendido lá nos 120 mil K, nos 120 mil dólares, entende? Então, quem tem não está vendendo. Isso, a maioria da perda desse valor de mercado são por operações principalmente alavancadas, né? Então você tem essa perda aí significativa. E você vê que há todo um cenário, né, de mercado, falando de macroeconomia, você tem um cenário de realmente de pressão para a queda do Bitcoin, né? Tudo o que saiu aí nesses últimos dias, né? O caso lá do Epstein, né? Que envolve algumas instituições, que envolve o próprio Michael Saylor, né? Que tem informações ali que diz que ele era ligado ao Jeffrey Epstein, mas assim, também não tem nada de comprovação, mas tudo são boatos, tudo são conversas, né? Essas situações têm levado também influenciado aí, de uma forma geral, no preço e no valor de mercado do Bitcoin. Mas a gente não tem nada, como é que eu posso dizer? A gente não tem nada direto ao ativo. A gente não tem a gente não tem um risco, não sei se eu posso falar dessa forma, mas a gente não tem um risco direto ao ativo Bitcoin. O que seria, na minha opinião, um risco direto? A computação quântica quebrando a criptografia da tecnologia blockchain do Bitcoin. Né? Isso seria um risco direto. O que a gente vem tendo são, são situações realmente sistêmicas, né? Que está fora ali do controle, mas muito boato, e é isso que vem acontecendo. Tá? Então, esse vídeo, o intuito era para poder falar um pouco sobre essa questão de alavancagem, para dizer um pouco o que vem acontecendo com o valor de mercado do Bitcoin, mas pautado em cima de muitas operações alavancadas, dessas perdas, né, os economistas, o mercado chama de a chamada de margem, né, que estão liquidando aí muitas pessoas que tinham Bitcoin aí alavancado, tá? Então é isso. Fica aí esse recado. Se você gostou do vídeo, curte aí, comenta, fala o que você achou aí, se faz sentido isso que eu falei. Se eu falei também alguma coisa errada, pode ter sido que eu me comuniquei de alguma forma aí que não está certo, tá? E aí você comenta aí para a gente estar corrigindo também, beleza?
Valeu, forte abraço, tá?